Aleluias. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus, aleluias. É uma palavra bastante conhecida, irmãos, mas a palavra do Senhor, ela se renova cada dia mais em nossos corações. Glória a Deus, aleluias. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Quem já achou, diga amém. Quem está procurando, diga misericórdia. Glória a Deus. Vamos esperar quem ele está procurando. É o terceiro livro do Novo Testamento. Glória a Deus, aleluias. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos ler, irmãos, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Glória a Deus. Diga assim comigo, irmãos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, pode se assentar e louvar o Senhor com as palmas bem fortes para Jesus. Aqui onde nós lemos, conta a história de um homem, a qual ele tinha 2 filhos. E certa vez o filho mais jovem dele chegou até ele e pediu: Pai, dá-me a minha parte da herança, porque eu quero sair por esse mundo afora, eu quero explorar esse mundo afora, eu quero conhecer o mundo lá fora. Eu quero trazer essa mensagem nessa noite para as nossas vidas. Esse filho pródigo sou eu, é você, somos nós. E por muitas vezes o diabo começa a lançar coisas na nossa mente, dizendo que a vida no mundo lá fora é melhor do que a vida aqui. Começa a nos dar vontade de largar a vida aqui dentro e sair para explorar o mundo lá fora. E por muitas vezes acabamos dando ouvido para ele e acabamos querendo sair pelo mundo afora. E aquele filho pródigo, ele acabou dando ouvido ao que o inimigo estava colocando na mente dele, estava colocando na cabeça dele. Ele pensando que a vida lá fora seria melhor do que a vida na fazenda. Ele pegou e pediu ao seu pai a parte da sua fazenda, a sua herança. E creio que o seu pai, com lágrimas nos olhos, mas para satisfazer a vontade do seu filho, o desejo do seu filho, ele pega, reparte a sua fazenda e dá a parte que pertencia ao seu filho. Ele dá a herança do seu filho. Glória a Deus, aleluias. E passando alguns dias, aquele jovem, ele ajunta tudo que era dele, ele ajunta toda a sua bagagem e parte para uma terra longínqua. Ele parte para bem longe dali. É aquele momento que nós pegamos e saímos por essa porta fora, saímos da presença do Senhor, da casa do Senhor, pensando que a vida lá fora é melhor do que aqui, que o mundo lá fora é melhor do que aqui. E aquele jovem, ele chegando então àquela cidade, a cidade
Glória a Deus, aleluias. Creio eu que ele logo pegou e quis dar uma festa para ficar conhecido naquela cidade. Ele começou a gastar tudo o que ele tinha com os prazeres e ilusões daquele mundo. E o mundo aí fora é assim. Ele só tem prazeres e ilusões para nos oferecer, mas por muitas vezes nós ficamos iludidos. Nós pegamos aquelas ilusões e guardamos em nossos corações. Glória a Deus, aleluias. Ele foi gastando tudo que ele tinha, até chegar um momento e não ter mais nada. Creio eu que até mesmo a casa que ele morava tiraram dele, porque ele não tinha mais nada. Não tinha, até mesmo se ele morava de aluguel, já não tinha mais como ele pagar o aluguel. Glória a Deus. Os empregados que ele tinha, ele já não podia mais pagar, e todos eles abandonaram ele. Glória a Deus. Aí naquele instante, então, sozinho, ele começou a procurar por um amigo, começou a procurar por outro amigo, mas todos que eles encontravam simplesmente batiam a porta na cara dele, simplesmente não dava a mínima por ele. Glória a Deus. E a vida no mundo, ela é assim. Enquanto nós temos as coisas, enquanto nós temos tudo, nós temos amigos. Mas na hora que você precisa, você vai procurar eles para ver quem é que vai te ajudar. Na hora que você necessita, todos eles viram as coisas para você. São muitos poucos, a minoria que ainda te ajuda, muito pouco. Glória a Deus, aleluias. Mas Jesus, ele é um amigo fiel. Jesus, a hora que você precisar dele, em qualquer momento que você precisar dele, você pode chamar por ele, que ele vem na hora te socorrer. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a situação que está acontecendo na sua vida, eu não conheço a sua vida, mas o Deus que está aqui nessa noite, ele conhece a sua vida, ele conhece a sua situação, ele quer te tirar do fundo do poço dessa noite, ele quer te tirar do lugar que você se encontra, ele quer te tirar dessa situação. Mas para isso você precisa se achegar a ele, para isso você precisa dar um passo para ele, e a partir do momento que você dá um passo para ele, ele vai te livrar dessa situação, ele vai te tirar dessa situação, porque ele vai te ajudar com o maior prazer. Glória a Deus. E aquele jovem, então, ele começou a procurar um emprego, porque ele já não tinha mais nada, então ele precisava de um emprego, precisava de uma forma para poder se sustentar. Mas naquela cidade estava vivendo numa grande crise. Aleluia. E a nossa vida, ela é assim. Quando nós saímos lá para fora, nós começamos com festa, com alegria, pensando que a vida lá é boa, mas chega um momento, a vida lá entra em crise. Chega um momento, tudo que você tinha se acaba, você começa a viver em crise, perde tudo, começa a procurar socorro, procura de um lado e não encontra, procura de outro lado e também não encontra, até que, assim como aquele jovem, você acaba encontrando mas um que vai te humilhar bastante, que vai humilhar na sua vida. Aquele jovem conseguiu então um emprego apacentando porcos, e naquela época o porco, ele era considerado um animal imundo. Glória a Deus, aleluias. E aquele jovem chegou a ponto de comer junto com os porcos, se alimentar com a comida dos porcos, com o alimento dos porcos. Você imagina agora que humilhação era para ele. Todo mundo até mesmo via ele lá no meio daqueles porcos, vivendo como se fosse um daqueles porcos. E a nossa vida, como nós estamos lá fora, é exatamente dessa forma. Nós pensamos que é bom, mas não é nada. Glória a Deus, porque nós vemos quanta coisa que tem acontecido no mundo aí fora, tanta tragédia que acontece, e tudo isso é por falta de ter Jesus no coração, tudo isso é falta de Jesus na vida deles. Glória a Deus.
Aquele jovem até que se tornou assim, e começou a se lembrar do seu pai querido, começou a se lembrar daquele pai que ele tinha, que ele vivia ao lado dele, dos trabalhadores que o seu pai tinha. Glória a Deus, que até mesmo os trabalhadores do pai dele estavam vivendo numa situação melhor do que a dele. Aí esse é o momento que a gente torna assim. É o momento que a gente se toca, que a vida lá fora não é nada boa. Glória a Deus. Aí ele então pensou: vou tornar aí até o meu pai, e vou reconhecer que eu pequei contra ele, vou se humilhar perante o meu pai, eu vou pedir para que ele me aceite como um de seus empregados. É o momento que nós se humilhamos perante o Senhor, reconhecendo o nosso erro, reconhecendo que foi um erro totalmente grande, deixarmos a casa do Senhor de lado e buscarmos o mundo afora. Glória a Deus, aleluias. E aquele jovem então começa a caminhar para ir até o seu pai. Quando ele saiu lá para fora, o mundo ele sempre te recebe de portas abertas e na maior facilidade. E quando ele foi para o mundo afora, ele foi de carruagem, foi bem vestido. Mas quando ele voltou para o seu pai, quando ele voltou para a sua casa, ele voltou mal vestido, voltou até mesmo sem uma sandália nos seus pés. Glória a Deus, ele foi caminhando por aquele deserto quente, até mesmo queimando os seus pés. E quando nós pensamos de retornar para a casa do Pai, é o que acontece. Nós pensamos que vai ser mil maravilhas, mas até nós chegarmos lá vai ter muitas lutas, vai ter muita dificuldade, porque só de você pensar de vir até a casa do Senhor, o inimigo já começa a se levantar, o inimigo já começa a fazer de tudo para tentar te impedir. Porque ele não se agrada nem um pouco quando ele perde alguém. Ele não se agrada como uma alma é salva. Ele não se agrada. Glória a Deus. Até que aquele jovem caminhando, ele chegando perto da sua casa, o seu pai já estava lá na varanda lhe aguardando. Porque aquele pai tinha esperança no seu coração que um dia o seu filho ainda ia voltar. Eu creio que todo dia ele orava, clamando ao Senhor para trazer de volta o seu filho. E o povo já até mesmo chamava ele de doido, de maluco, dizendo que ele não ia ser salvo, que ele não ia ser trazido de volta. Mas o Senhor levou ele de volta. Eu digo para você uma coisa: se você tem um parente, uma pessoa da sua família, um amigo que se encontra perdida no mundo afora, que você já fez de tudo, mas de nada dá jeito, que muitas pessoas até falam para você que para a situação dele não tem mais jeito, não há mais saída. Eu digo para você que é o engano dela. Eu digo para você que essa pessoa que está falando isso não sabe o poder que o seu Deus tem. Glória a Deus, aleluia. E se você continuar clamando, continuar insistindo, na hora certa o Senhor vai trazer ela de volta para a casa do Pai. O Senhor vai trazer ela de volta para os caminhos do Pai. Glória a Deus, aleluia. E aquele pai então, vendo o seu filho, ele logo corre para lhe abraçar. Aí o seu filho então diz a ele: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas antes mesmo dele terminar de falar, o que acontece? O seu pai já vê o estado que ele estava, a situação que ele estava. Que quando você vem lá do mundo, você não vem numa boa situação, porque você carrega com você as marcas, você carrega com você as cicatrizes do mundo lá fora. Mas aí o Senhor ordena que venham e te vistam com roupas celestiais, para que possa tampar aquelas cicatrizes. Glória a Deus, aleluia. Então aquele pai mandou que vestisse o seu filho com a melhor roupa e que matassem o melhor cabrito, para que eles pudessem se alegrar.
Glória a Deus, aleluias. E o seu irmão mais velho, ele vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele perguntou o que estava acontecendo. E falaram para ele: seu irmão, ele voltou e seu pai está dando uma festa para recebê-lo. E aquele irmão ficou triste, ficou zangado, creio eu que até mesmo aborrecido. Mas sabe o que acontece? Quando você volta do mundo lá de fora, quando você volta lá de fora, sempre tem alguém para dizer para você: você pecou, você fez aquilo, você já não é mais digno de herdar a vida eterna, você já não é mais digno de considerar Deus como seu pai. Mas eu digo para você que isso é um engano da pessoa que está falando, porque se você se render ao Senhor de todo o seu coração, se você se humilhar perante Ele, Ele vai perdoar todos os seus pecados, Ele vai te salvar e vai te livrar de todo o mal. É assim como aquele filho, Ele vai te receber com uma grande festa. Ele vai fazer uma grande festa para receber você, uma grande festa de boas-vindas. Porque o Senhor, Ele se alegra quando recebe o filho de volta. Glória a Deus, Ele se alegra quando uma alma volta para o Senhor. Glória a Deus, aleluias. E quando a pessoa sai, glória a Deus, aleluias, o Senhor, Ele não se agrada nem um pouco. Agora o inimigo não, o inimigo fica muito contente. E o que acontece em nossas vidas? O inimigo, para ele entrar na nossa vida, ele não pede licença, ele não bate na porta nada, ele sai entrando com tudo. Mas o Senhor não, o Senhor, Ele bate na porta e pergunta se ele pode entrar. E nessa noite o Senhor está batendo na porta do seu coração, está perguntando se Ele pode entrar no seu coração. Abra a porta dessa noite para Ele entrar na sua vida. Abra a porta dessa noite para Ele entrar no seu coração. E a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai se transformar. Você vai ver que o mundo lá fora realmente não tem nada a nos oferecer. Pois como diz a palavra do Senhor, mais vale um dia na casa do Senhor, mais vale um ano na casa do Senhor, uma hora, seja lá o que for, do que 1000 anos fora na presença do Senhor. Glória a Deus. Um segundo até mesmo que você passa na presença do Senhor vale muito mais do que aquelas horas que você passou lá fora. Vale muito mais do que aquelas horas que você passou lá naquela festa. Glória a Deus, aleluias. Vale muito mais. Nessa noite o Senhor está te chamando. Não importa o que você fez, não importa o que você cometeu. Glória a Deus, mas o Senhor, Ele quer saber o que você vai ser a partir de agora e não o que você foi. E essa é uma escolha sua. Se você quer se render aos pés do Senhor, Ele vai te aceitar de todo o coração dele. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louva o Senhor com as palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, só até aqui a mensagem nessa noite. A palavra do Senhor, ela diz que não é por muito falar, mas sim pelo toque do Espírito Santo. E nesse tempo, quando nós estivemos aqui, você pode ter certeza que o Senhor estava aí do seu lado. Glória a Deus, Ele estava aí te abençoando e te entregou a sua vitória. Glória a Deus, aleluias. Vamos fazer aqui nesse instante uma parte da obra do Senhor, irmãos. A parte das ofertas. Você que trouxe a sua oferta, se coloca aí de pé. Vamos apresentar nossas ofertas ao Senhor. Glória a Deus. Todos começam dando glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória.